E aí, galera? Estamos aqui novamente para falar sobre progressão aritmética, só que hoje nós vamos falar sobre propriedades. A primeira propriedade eu já havia comentado na aula anterior, que é a soma dos termos equidistantes. Todos os termos equidistantes ou opostos têm somas iguais. Então, veja o caso. 2 mais 38 dá 40. 8 mais 32 fecha 40. 14 mais 26 dá 40. Segunda propriedade é a média aritmética. Se numa PA eu pegar 3 termos e pegar os extremos deles e tirar a média aritmética, ele dará exatamente o termo central. Observe o exemplo. A PA 3, 10, 17, 24, 31. Se eu pegar os 3 primeiros termos, 3, 10 e 17, tirar a média aritmética de 3 e 17 vai dar exatamente 10, que é o termo central. Observe esse exemplo. Se eu tirar a média aritmética dos extremos, então, 2 mais 38 divididos por 2, dará exatamente o termo central dessa PA, que é 20. A mesma coisa acontece se eu pegar a média aritmética de 8 e 32, dará 20. De 14 e 26, dará 20. Como aplicar as propriedades da PA? Veja o exemplo. Achar a razão da PA, x, 2x mais 5 e 32. Então, primeiramente, uma das propriedades é a média aritmética. Se eu achar a média dos extremos, terá que dar exatamente o meio. Então, se eu pegar x mais 32 divididos por 2, vai ter que dar exatamente o meio, que é 2x mais 5. Então, aplicamos o produto dos meios pelos extremos. Então, ficaria x mais 32 igual a 2, que multiplica 2x mais 5. Aplicamos a distributiva. Então, teremos x mais 32 igual a 4x mais 10. Resolvemos a equação, então teremos que 3x igual a 22. Logo, o meu x é 22 terços. Agora, vamos descobrir qual é a PA. Substituímos o x na PA, então teremos que o primeiro termo vai ser 22 terços, o segundo termo 59 terços e o terceiro termo 32. Mas ele quer a razão. Então, o que seria a razão de uma PA? É a subtração de A2 menos A1. A2 é 59 terços menos 22 terços. Então, a razão será 37 terços. Determine a PA sabendo que A3 mais A6 é igual a 29 e A4 mais A7 igual a 35. Bem, primeiramente nós vamos ter que lembrar a aula passada, que dizia que o A3 nada mais é do que A1 mais 2R, que A6 é A1 mais 5R, que A4 é A1 mais 3Rs e A7 é A1 mais 6Rs. Bom, fazendo essa substituição, nós vamos somar os termos semelhantes. Então, A1 com A1 vai dar 2A1 e 2Rs mais 5Rs vai ser 7Rs. Então, a primeira se transformou em 2A1 mais 7R igual a 29. Na segunda, quando a gente substitui, a gente soma os termos semelhantes. Então, A1 com A1, 2A1 e 3Rs mais 6Rs, 9R, isso igual a 35. Veja que agora a gente caiu num sistema de inequação. Então, nós temos que 2A1 mais 7R igual a 29 e 2A1 mais 9R igual a 35. Para fazer o método da adição, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, nós vamos ter menos 2A1 menos 7R igual a menos 29. Aplicamos a adição. Então, nós vamos ter menos 2A1 mais 2A1, 0. Menos 7R mais 9R, 2R, e menos 29 mais 35 igual a 6. Então, o R vai ser igual a 3. Então, a minha razão é 3.
Achamos a razão, vamos achar o primeiro elemento, o A1. Substituímos, então, 2A1 mais 9 vezes 3 igual a 35. O 2A1 é igual a 8, logo o primeiro termo é 4. Achando o primeiro termo, nós vamos construir a PA. Então, o primeiro termo é 4. Somando com a razão, que é 3, achamos o segundo termo, que é 7. Somamos com a razão, 3, vai dar 10, o terceiro termo. O quarto termo, somando 10 mais 3, 13. E assim por diante. Gauss estipulou uma fórmula para achar a soma dos n primeiros termos de uma PA. Seria ela, Sn igual a 1 mais a n multiplicado por n divididos por 2. A1 é o primeiro termo da PA. A n é o enésimo termo. N é o número de termos. Então, veja, qual a soma dos 10 primeiros termos da PA? 1, 4, 7 e assim por diante. É lógico que a gente pode achar os 10 primeiros termos e somar, ou aplicar na fórmula. Bom, primeiramente, temos que descobrir qual é o 10º termo da PA. Para isso, nós vamos aplicar a fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, nós temos que o primeiro termo é 1, a razão é 3, eu quero os 10 primeiros termos, então o N igual a 10. Então, eu tenho a décima é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes 3. Então, o A10 vai ser 1 mais 27, que vai ser igual a 28. Agora, a gente vai aplicar na fórmula da soma. Então, a soma é quem? A1 mais a n vezes n divididos por 2. A1 é 1. O AN é o 10º termo, então ele vai ser o 28. Nós queremos o N, que é 10 termos, tudo isso divididos por 2. Então, nós vamos ter que a soma dos 10 primeiros termos vai ser 29 vezes 10 divididos por 2, que vai ser igual a 145.